Ora viva, então o segundo teste. Vamos lá a isto. Ora, grupo 1. Aqui. Isto deixar. Pergunta 1. Nós temos aqui uma função de menos 1 a 1 da R, que é primitiva, que se anula, ou seja, f' de x é igual a menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, tal que f de 0 é igual a 0. Logo, isto é uma pergunta muito clássica, que nós vimos várias vezes, ou seja, f de x vai ser integral de 0 a x de dt, ou seja, menos dt sobre raiz de 1 menos t ao quadrado. E nós aqui reconhecemos, evidentemente, a derivada da função arcosseno. Então, isto é arcosseno de t entre 0 e x. Ou seja, arcosseno de x menos arcosseno de 0, que é π sobre 2. Eles pedem para nós calcularmos f de raiz de 2 sobre 2, ou seja, arcosseno de raiz de 2 sobre 2 menos π sobre 2. E nós sabemos que o cosseno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Logo, isto é π sobre 4 menos π sobre 2, seja menos π sobre 4. Corresponde à resposta B. Pergunta 2. Região do plano, delimitado pelo gráfico da exponencial e pela reta que passa por estes dois pontos. Queremos encontrar o integral que permite calcular essa área. Como eu já disse várias vezes, este tipo de pergunta envolve fazer um esboço das funções e perceber como é que elas intersetam-se uma com a outra. Logo temos a exponencial, e a exponencial em 0 vale 1, ou seja, 1, aqui em 0, e se nós fizermos a exponencial em 1, observamos que ela vale, vamos por aqui, ela vale E. E, ou seja, faz uma coisa mais ou menos assim. E a gente repara aqui que este ponto é o ponto 1R e este ponto é o ponto 0,1. Ou seja, são os pontos onde passam a reta. Bem, então qual vai ser a área? A área vai ser a diferença entre a função que define esta reta e a função que é definida pela exponencial. Logo, qual é a equação da reta? Bom, a equação da reta não é muito complicada, porque nós temos o declive desta reta. O declive, vamos aqui 1, fazemos, no eixo do x deslocamos de 1, e, e a distância pela qual nós vamos nos deslocar no eixo dos y, ou seja, vai ser E menos 1. Isto é o declive. E depois temos um ponto onde a reta passa. Passa por 0, 1. Logo, isto não é muito complicado de ver que y menos 1 vai ser igual ao declive E menos 1 vezes x menos 0. Mais uma vez, quando x é igual a 0, y é igual a 1. Passa pelo ponto. E depois o declive nós determinamos aqui. Aqui 1 mais isto
esta distância, se aqui é 1, esta distância é menos 1. Isso vai nos dar, então, o quê? Isso vai nos dar que a área aqui por aqui em verde, esta área, vai ser simplesmente o integral de 0 a 1 da reta, ou seja, a reta aqui, a sua equação é y igual a 1 mais e menos 1 de x, menos a exponencial, ou seja, e menos 1 de x mais 1 menos a exponencial de x dx. Vamos ver aqui o enunciado. E menos 1 de x mais 1 exponencial de x. Os intervalos aqui estão corretos, de 0 a 1, vai ser a resposta A. Bom, as outras respostas vê-se que não estão corretas. Pergunta 3, mais uma pergunta de primitivas e de função, neste caso de uma primitiva definida a partir do integral de uma certa função. Indique qual das seguintes afirmações é verdadeira. Reparem que, a priori, estudar o limite de f, do grande f, quando x tende para mais infinito, claramente não dá 0. Isto claramente é impossível. É impossível porquê? Porque f é o integral de uma função que é positiva. Esta é positiva. Logo, o f vai ser sempre estritamente positivo. Para x superior a 1, por exemplo. Aqui estamos a fazer um limite em mais infinito. Depois eles aqui dizem que o limite em 0 mais é mais infinito. Então isto, o limite em 0 mais... Então, qual é o comportamento de E de menos 1 sobre T quando T tende para 0 mais? Isto só para perceber qual é a curva desta função na vizinhança de 0 mais. Logo, em 0 mais, 1 sobre T vai tender para mais infinito e a exponencial vai tender para 0. E se vocês percebem um bocadinho como é que é o comportamento dos integrais impróprios, um decrescimento exponencial para 0, mesmo no integral impróprio, isto vai dar um limite que é finito. Logo, isto nunca vai dar uma coisa que é infinita. Esta, a priori, está errada. E depois temos estes dois candidatos que dão, de facto, a derivada certa. Aqui temos a derivada que é esta função, a função grande f, a derivada f', por definição da primitiva, vai ser e menos 1 sobre x, e há duas possibilidades, ou seja, f de 1 meio é estritamente positivo, o que é claramente falso. Mais uma vez, porquê? Porque nós estamos aqui a integrar uma função que é positiva e quando eu faço o valor em 1 meio, vou ter o intervalo de integração que vai estar orientado negativamente, e chegamos a esta última possibilidade, que é f de 1 igual a 0. Mas f de 1 igual a 0 é evidente, porque quando eu faço este integral e faço o x igual a 1, a área determinada calculada pelo integral vai ser nula. Logo isto. Ok. Logo, a pergunta 3 é uma pergunta que se resolvia quase de cabeça. A pergunta 4 já é uma história diferente. A pergunta 4 eu acho que era a pergunta um bocadinho mais manhosa do teste. Então temos uma função que é integrável. E aqui isto necessita perceberem bem a teórica. Isto é uma função que é integrável.
E integrável não implica contínua. Não é? Contínua implica integrável. Logo, isso significa, em particular, que podemos ter uma função f que tem pontos de descontinuidades. A única coisa que ela precisa de verificar é ser integrável. Bom, conferir a teórica, o que é que a integrabilidade, qual é a definição que foi dada da integrabilidade. Mas, basicamente, nós vamos construir vários exemplos que vão nos permitir eliminar as hipóteses e chegar a uma conclusão. Eu também podia vos dar diretamente a resposta, porque a resposta também se vê. Mas eu acho mais interessante, do ponto de vista teórico, vos mostrar quais são as hipóteses e porque é que elas não funcionam. Então, vamos passar aqui ao quadro. Já estamos aqui na pergunta 4. Como eu disse, a pergunta 4 é a pergunta um bocadinho mais difícil do teste, pelo menos na minha opinião. Pergunta 4 do grupo 1. Bom, a resposta é a resposta A. Eu já vou justificar porquê, mas vamos olhar, por exemplo, à linha B e tentar perceber porquê que, quando eu tenho uma função que é integrável e monótona, a linha B é falsa. Ou seja, o integral é igual a um certo f de c para c pertencendo a 0,1. Logo, vejam aqui um exemplo de uma função que é definida em 0,1. Então aqui temos, vamos pôr aqui 0, vamos pôr aqui 1, aqui 1. E bom, talvez não seja o melhor exemplo, mas é este exemplo que eu vou escolher aqui. Vou pegar aqui 1/2. E a minha função, vou pôr aqui o quadrado já agora. E a função f que eu vou escolher é esta. Ou seja, ela vale 0 aqui. E aqui ela vale 1. Logo, f de x, isto é o f, a definição por ramos de f de x, y. Então, f de x vai ser igual a 0 para 0 inferior ou igual a x, inferior ou igual a 1/2. Então, ou seja, vamos pôr aqui este ponto. E vai ser igual a 1 para 1/2, estritamente inferior a x, inferior ou igual a inferior ou igual a 1. F é crescente e integrável. A monotonia é clara, a integrabilidade é simplesmente porque f só tem um ponto de descontinuidade. Ver teórica. Logo, o que é que se passa com esta função? Passa-se o seguinte, a interpretação do integral enquanto área, este integral vai corresponder a esta área. E quanto é que vale esta área? Esta área vale 1/2. E vocês reparem que 1/2 é diferente de f de x, qualquer seja x, pertencendo ao intervalo 0,1. Logo, não existe um c, não existe aqui um c para o qual nós temos isto. Esta função que é crescente e integrável não satisfaz as hipóteses. Logo, a hipótese B é falsa. A hipótese C. A função de 0 a x, ft dt é diferenciável no intervalo aberto, ou seja, 0, 1. E nós vamos utilizar a mesma função que nós vimos acima, a mesma função f. Logo, o que é que se passa com esta função f? Sabendo que eu agora vou chamar este integral, vou chamar uma função grande f de x. Logo, esta função f
intuitivamente, reparem o seguinte, a derivada, se ela fosse definida do grande F, seria o F pequeno. E nós reparamos aqui que o F pequeno tem um ponto de descontinuidade. Há um ponto onde a função F não tem limite. Tem um limite à esquerda e tem um limite à direita. Mas são diferentes. Logo, isto vai traduzir-se pelo facto que a função grande F também não é diferenciável. Ou seja, o limite da taxa de variação não vai existir no ponto 1/2. Neste caso é muito fácil de calcular, porque a taxa de variação, f de x em 1/2, menos f de 1/2, vai ser sobre x menos 1/2. Eu vou escrever isto de forma diferente. Deixa eu escrever assim. Vamos escrever a taxa de variação desta maneira. F de 1/2 mais h. Isto é só mais por comodismo do que outra coisa. Isto vai ser o quê? Isto vai ser um integral. Isto vai ser um integral de 1/2 até 1/2 mais h de ft dt a dividir por h. E aqui é essencialmente dois casos, se vocês repararem. Se o h é inferior estritamente a 1/2, desculpa, não é 1/2, visto que eu peguei no h. Se o h for inferior estritamente a 0, estou a olhar o integral de 1/2 a 1/2 mais h com um h negativo, mas quando eu faço 1/2 menos um número, a função grande f que estou a integrar, ela vale 0. Logo, isto vale 0. 0 sobre h, que é 0. E quando eu faço o integral de 1/2 mais h com h positivo, qual vai ser a área que eu vou calcular? Vocês põem aqui 1/2 mais h com h positivo. Vou usar aqui outra cor. Esta cor aqui. Com este ponto. A área que eu vou estar a calcular, ou seja, o integral de 1/2 a 1/2 mais h, é esta área. Ou seja, este comprimento aqui, em relação ao 1/2, é o h. A altura é 1. Logo, 1/2 mais h, o integral vai ser h. A dividir por h. Não podemos esquecer este h. Ou seja, logo aqui está. Temos a taxa de variação, que vai ter um limite à esquerda, que é 0, e um limite à direita, que é 1. Ou seja, existem derivadas laterais para grande f, mas são diferentes. Logo, a função grande f não é diferenciável em x igual a 1/2. E temos agora o último caso, que é a integral de 0 a x de f de dt acrescente. Esta é um exemplo mais fácil de se ver. Ou seja, a hipótese D. Reparem no seguinte. Vamos olhar uma função, esta função aqui. Ou seja, pego aqui em 0, aqui 1, 0. E vou olhar esta função constante em menos 1. Em menos 1. Porque temos aqui esta função. Esta função é simplesmente f de x igual a menos 1, quando x pertence a 0, 1. F é contínua e monótona, no sentido que é constante. Ou seja, eles não dizem para a função ser estritamente monótona. A função constante é uma função que é monótona crescente e monótona decrescente. E o que é que vocês reparem é que, ou seja, esta é a minha função f. Quando eu faço o grande f de x, que é o integral de 0 a x da função, f pequeno, ft dt,
Isto vale o integral de 0 a x, a função é constante, vai mais 1 de menos dt, ou seja, é igual a menos x. E esta função é decrescente. Ou seja, a hipótese do f, ou seja, a afirmação que o integral é uma função crescente está errada. Voltamos aqui à primeira hipótese. Como é que nós vamos mostrar, como é que se vê que é a primeira hipótese que está correta, e podia-se ver desde o início. Ou seja, nós queremos mostrar que isto é verdade, a integral de 0 a 1 de fx dx vai ser menor ou igual do que este é o valor da função f. E isto é uma pergunta teórica, ou seja, a justificação é uma justificação teórica. Isto tem a ver com as somas de Darboux. Eu não sei se há uma justificação melhor do que esta, mas isto tem a ver com a definição deste integral pelas somas de Darboux. Ou seja, este integral é igual ao supremo das somas inferiores de Darboux da função, variando as partições. Mas também vai ser igual ao ínfimo nessas partições das somas superiores de Darboux. E vocês reparem que se eu considerar esta partição, a partição do intervalo 0, 1, desta maneira, ou seja, simplesmente o intervalo 0, 1. Então, o que é que vai ser a soma inferior de Darboux nesse intervalo? Nessa partição aqui específica, vai ser simplesmente, por definição, igual ao mínimo da função no intervalo vezes o comprimento do intervalo, que é 1. Este aqui é o comprimento do intervalo. E qual é o mínimo de uma função que é crescente? Ou seja, f é crescente. Isso quer dizer que o valor mais pequeno da função f no intervalo vai ser f de 0. Logo, a soma inferior de Darboux é igual a f de 0. O mesmo raciocínio para a soma superior de Darboux nesse intervalo vai fazer aparecer o máximo, e o máximo da função que é crescente vai ser igual a f de 1. Mas não se esqueçam que o integral é o supremo das somas inferiores de Darboux. Logo, nós temos que a soma, qualquer soma inferior de Darboux vai ser inferior ou igual a integral de 0 a x de ft dt. E qualquer soma superior de Darboux vai ser superior ou igual ao integral. Logo, nós aqui, para esta partição específica, nós temos aqui f de 0 e temos aqui f de 1. Há provavelmente um argumento geométrico mais simples que permite demonstrar isto, mas apeteceu-me fazer isso pelas somas de Darboux. Passamos aqui, então, à pergunta 2. Então, temos um integral que nós queremos calcular. Reparamos logo à partida que nada. Pronto, é assim, é um integral um bocadinho desagradável. Isto porque envolve raízes e logaritmos. A primeira linha temos que fazer uma integração por partes. Eles são simpáticos aqui e até dão resposta. Dão a resposta porque, não para nós fazermos a segunda linha, mas para podermos fazer a terceira, a linha C. Alguma integração por partes, a linha B, uma mudança de variável, e a linha C,
um truque que vai nos permitir calcular o integral inicial. Logo vamos a isto. Isso é um pequeno exercício de cálculo integral. Temos aqui o grupo 2 e a linha A começa por uma integração por partes. Integral 0 de raiz de x, logaritmo de x mais 1, dx. Notam que como eles dão a resposta, eles dão a forma com que se tem que primitivar por partes. Mas intuitivamente eu diria, nós não vamos querer primitivar logaritmo, nós vamos querer derivar logaritmo. E aquilo que nós vamos querer primitivar vai ser a raiz de x, porque a raiz de x é fácil, é uma potência, é fácil primitivar. E se formos ver o enunciado, é exatamente isto que aparece, porque no segundo integral da resposta aparece 1 sobre x mais 1, que vai ser a derivada do logaritmo. Logo, vamos primitivar a raiz, e a primitiva de x elevado a 1 meio vai ser x elevado a 3 meios vezes 2 terços. Porque o 2 terços, para cortar com o 3 meios, quando eu derivo e obter a raiz de x, 1 vezes raiz de x. Logo, isto fica esta coisa assim, de 0 a 3, já agora vai dar 0 em 0, menos o integral de 0 a 3, a primitiva fica igual, 2 terços, x elevado a 3 meios é x raiz de x, e a derivada do logaritmo de x mais 1 vai ser 1 sobre x mais 1 dx. Logo, como eu disse, em 0, esta coisa vai dar 0, logo temos que calcular em 3, logo isto é 2 terços de 3 elevado a 3 meios, que é 3 raiz de 3, vezes logaritmo de 3 mais 1, que é 4, menos 2 terços, integral de 0 a 3 de x raiz de x sobre x mais 1 dx. Então, o que é? E o resultado que eles dão, se nós formos ver, eles dão então, menos 2 terços, integral de 0 a 3, x raiz de x mais 1, está correto. E depois aqui temos raiz de 3 do logaritmo de 16. Ok? Logo, como é que a gente faz aparecer o raiz de 3 do logaritmo de 16? Bom, simplesmente porque aqui o 3 corta e o 2 vamos entrar aqui dentro. Vocês conhecerem as regras do logaritmo, como devem conhecer, isto vai dar raiz de 3, 4 ao quadrado, que é 16, menos 2 terços, integral de 0 a 3 de x raiz de x sobre x mais 1 dx. À linha seguinte, logo na linha seguinte, eles dão-nos uma mudança de variável, x igual a t quadrado, para calcular o integral que aparece na linha anterior. Logo, integral de 0 a 3 de x raiz de x sobre x mais 1 dx, x igual a t quadrado. Reparem aqui que esta mudança de variável ela faz muito sentido. Ela faz muito sentido porque, para já, quando eu faço dx sobre dt, isto vai fazer aparecer um 2t. Ou seja, o dx vai ser igual a 2t dt, que faz aparecer uma potência de t. Uma potência 1 de t. E depois esta mudança de variável, quando ela faz desaparecer o tempo problemático que é a raiz, se vocês repararem. O tempo problemático é a raiz. Quando eu vou fazer a mudança raiz de x igual a t quadrado, isto vai, a potência t ao quadrado vai cortar. Ou seja, raiz de t ao quadrado vai ser módulo t, mas aqui o t, pelo menos temos que verificar, mas a priori o t vai variar num intervalo de números positivos. Aliás, aqui a gente repara logo que
há um pequeno problema, um grande problema, que é o seguinte, ou seja, eu vou precisar para poder fazer a mudança de variável, de ser capaz de escrever, aliás, eu nem sequer preciso fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que se eu quisesse resolver agora esta equação em ordem a t, ou seja, escrever isto t igual, eu não posso fazer, quer dizer, a única maneira que eu tenho de fazê-lo é passando à raiz, ou seja, eu tenho t quadrado e vou fazer a raiz, e isto vai ser igual a raiz de x. A raiz de x está definida, porque o x pertence a 0,3, ou seja, é um número positivo. O problema aqui é que isto resolve-se como módulo de t igual a raiz de x. Isto significa que eu tenho que escolher um ramo. Temos que escolher um ramo. Temos que escolher um ramo. Eu não quero entrar em detalhes muito técnicos nesta resolução, mas toda a gente sabe que y igual a x ao quadrado não é uma função invertível, porque para já não é injetiva. E a função raiz, ela é definida, como, ou seja, y igual a raiz de x, como a raiz positiva, como um número positivo, cujo quadrado vai dar x. A raiz de x é um número positivo cujo quadrado vai dar x. Logo aqui, nós, para podermos inverter, para termos uma função bijetiva, t, uma função bijetiva, nós temos que fazer esta escolha de ramo. Logo, temos que assumir, por exemplo, ou que t é negativo, ou que t é positivo. E aqui vamos fazer a escolha mais simples, que é assumir que t é positivo. Ou seja, que t vai ser igual a mais raiz de x. E uma vez que a gente fez isto, o t é igual a raiz de x quando x é igual a 0, t é igual a 0, quando x é igual a 3, t é igual a raiz de 3. Depois faço aqui a substituição. Como eu disse, temos x igual a t ao quadrado. Logo aqui vai aparecer o x vai dar t ao quadrado, o raiz de x vai dar raiz de t ao quadrado, mas como eu fiz a escolha que o t é positivo, vai dar t. Eu tenho que fazer essa escolha, e aqui vamos ter t ao quadrado mais 1 vezes, não esquecer, o termo relativo ao elemento de integração, ou seja, 2t vezes dt. Logo ao final das contas, isto vai dar o quê? O 2 pode ir para fora, ou fica para dentro, se a gente for ver o enunciado, fica para dentro. Logo isto fica 2t à quarta, t ao quadrado t vezes t, sobre t ao quadrado mais 1 dt, que é aquilo que se pretendia. Está certo. Passamos à pergunta C, e aqui eles dão uma relação que nos permite calcular o integral anterior, e depois temos que concluir sobre o valor do integral I. Bom, então, C. Então, o integral anterior é integral de 0 a raiz de 3 de 2t à quarta sobre t ao quadrado mais 1 dt. E a ideia do truque algébrico que eles estão a dar, t à quarta igual a t ao quadrado mais 1 vezes t ao quadrado mais 1 mais 1. Aqui enganei-me, é t ao quadrado menos 1. É simplesmente, eles estão a fazer a divisão euclidiana do polinómio t à quarta, ou seja, do polinómio que aparece aqui t à quarta, pelo polinómio t ao quadrado mais 1. E o 1 que aparece aqui é o resto dessa divisão euclidiana.
Isso eram coisas que nós antigamente fazíamos. Nos anos anteriores, esse tipo de função racionais, vocês aprendiam a desenvolvê-la em funções racionais elementares e, quando estavam neste caso, no grau do numerador é superior ao grau do denominador, chamava-se função racional imprópria e tinham que fazer a divisão euclidiana. Já não preciso de fazer. O que eu não levo a mal em análise 1, só me incomoda um bocadinho que isso não seja feito na disciplina onde devia ser feito, pelo menos moralmente, que seria álgebra linear. Isto são questões de álgebra linear. Ou seja, t ao quadrado mais 1 vezes t ao quadrado menos 1 mais 1 sobre t ao quadrado mais 1. dt. Logo, uma vez que a gente faz utiliza essa identidade, bom, não é muito difícil perceber que agora a função integrada, aqui em cima o t ao quadrado corta, ficamos com t ao quadrado menos 1, mais 1 sobre t ao quadrado mais 1, e aqui são primitivas que são muito fáceis de calcular, ou seja, t ao quadrado menos 1 vai ser t ao cubo sobre 3 menos t, e a outra, toda a gente reconhece a derivada da arctangente de t entre 0 e raiz de 3. Isto tudo vale 0 quando t é igual a 0, e em raiz de 3, então como é que vai ser? T ao cubo vai ser t ao quadrado vezes t, e raiz de 3 ao quadrado é 3, vai cortar, vai ficar aqui raiz de 3, menos raiz de 3, ou seja, vai dar 0, mais arctangente de raiz de 3. E o n0 dá 0. Ok, então aqui, como nós vimos, isto corta, e nós ficamos com 2 vezes arctangente da raiz de 3. Mas a arctangente da raiz de 3, se vocês pensarem, raiz de 3 é raiz de 3 sobre 2 a dividir por 1 meio, ou seja, corresponde a um ângulo que vai ter cosseno raiz de 3 sobre 2 e cosseno 1 meio. E esse ângulo, normalmente, nós sabemos que é π sobre 3. O cosseno π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é 1 meio. Bom, e uma vez que a gente temos isto, podemos calcular o integral, ou seja, nós sabemos que o integral I vai ser o quê? Então, olhamos para o enunciado da pergunta anterior. Isto é raiz de 3, logaritmo de 16. Nós tínhamos obtido isto depois da integração por partes. E depois tínhamos aquele integral onde apareciam menos 2 terços à frente, que era calculado a partir de uma mudança de variável. E que dava este integral. A mudança de variável dava o integral aqui que aparece ao início. E que nós acabamos de calcular. Ou seja, isto é vezes 2π sobre 3. Acho que não me enganei. Acho que é isso. Possivelmente posso me ter enganado nas contas, mas não me parece aqui assim. Ou seja, menos 4π sobre 9. Aqui está. Passamos agora ao grupo 3 e temos aqui uma fórmula de Taylor para o logaritmo de cosseno à ordem 1. Repara, como é que eu sei? Eles não dizem que é a fórmula de Taylor à ordem 1. Como é que eu sei que isto é a fórmula de Taylor à ordem 1? Porque aqui aparece o C e aqui a potência x ao quadrado. Logo, isto é o resto da fórmula de Taylor à ordem 1. Depois temos, como sempre, demonstrar uma pequena desigualdade, a linha B, e outra aplicação da linha A vai ser calcular um limite. Logo aqui, precisamos de derivar 2 vezes a função logaritmo de cosseno hiperbólico. Vamos a isso. É o grupo 3. Temos a linha A. Então temos esta função que é logaritmo de cosseno hiperbólico de x.
Eu vou chamar esta função f de x, para simplificar o cálculo das derivadas, as notações. Então, f' de x vai ser o quê? A derivada de uma composta. Nós sabemos que a derivada de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. E sabemos que a derivada de logaritmo é a inversa. Logo, a inversa aplicada onde? Aplicada em cosseno hiperbólico de x. Bom, e aqui nós reconhecemos a tangente hiperbólica de x. E isso facilita um bocadinho o cálculo da segunda derivada. Também podemos olhar para o enunciado, que dá a resposta, que vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado hiperbólico de x. Mas as funções trigonométricas hiperbólicas, elas derivam-se de forma muito semelhantes e mais simplesmente do que as funções trigonométricas usuais. Logo, aqui a Taylor vai dar o quê em zero? Vai nos dar logaritmo de cosseno hiperbólico de x em zero. Ora, cosseno hiperbólico em zero, basta ver a fórmula. Talvez vocês lembram-se que é semelhante ao cosseno. Cosseno hiperbólico em zero vale 1. Vale 1. Vale 1. Ou seja, vai valer 0. Depois vamos ter a derivada também aplicada em 0, que vai ser tangente hiperbólica, mas nós sabemos que seno hiperbólico também é uma função ímpar, logo vale 0 em 0, logo isto vai ser 0 vezes x menos 0. E aqui ponho isto só para lembrar, nós sabemos a expressão da forma de Taylor, e depois nós ficamos aqui com o resto de Taylor de ordem 2, ou seja, que vai ser aplicado num certo valor C entre 0 e x. E normalmente aqui eu deveria justificar que a função é diferenciável, mas aqui vamos dizer que é sim infinita em R. Já agora, porquê que é sim infinita em R? Porque o cosseno hiperbólico é uma função que é sempre superior ou igual a 1. O cosseno hiperbólico de x é superior ou igual a 1, logo está no domínio da diferenciabilidade da função logaritmo. E aqui falta x ao quadrado sobre 2 fatorial, que é exatamente a fórmula que se pretendia. Logo depois temos que demonstrar aqui uma desigualdade, que é inferior ou igual a x ao quadrado sobre o dobro para todo x, em R. Bom, isto, eu acabei de dizer a resposta. A razão principal está aqui. Logo, quando aqui eu faço a linha B, a gente repara que 1 sobre cosseno ao quadrado hiperbólico de C vai ser inferior ou igual a 1. Pronto. Isto implica, isto qualquer seja C. Logo, isto implica que o logaritmo de cosseno hiperbólico de x vai ser inferior ou igual a x ao quadrado sobre 2. Qualquer seja x. Lembram-se disto. Finalmente, temos o limite que se pretende calcular, C. E eles aqui dizem como fazer, que é utilizar a linha A, e vamos utilizar a linha A sem usar o cérebro. Logo aqui temos logaritmo de cosseno hiperbólico de x sobre seno de x ao quadrado. E vamos fazer o cálculo qualquer seja x diferente de 0. Obviamente, está definido. E nós vimos na linha A que isto era x ao quadrado sobre 2 cosseno hiperbólico ao quadrado de C vezes seno de x ao quadrado. Pronto, e nós aqui reconhecemos um limite notável, que é x ao quadrado sobre seno de x ao quadrado. E sabemos que este limite, quando x tende para 0, vai ser igual a 1. Porque o x ao quadrado tende para 0, quando x tende para 0. E depois nós temos aqui 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de C.
Mas isto é uma propriedade recorrente das fórmulas de Taylor ou do teorema de Lagrange, é que o C, como está enquadrado por 0 e x, C tende para 0, quando x tende para 0. Se quiserem, é o limite, é o teorema dos limites enquadrados. E aqui a função, cosseno ao quadrado, e cosseno hiperbólico ao quadrado, é uma função contínua, e vale 1 em 0. Logo, isto vai tender para o meio, quando x tende para 0. Isto tudo vai tender para o meio. Ou seja, o limite da função vai ser x, quando x tende para 0, vai ser 1 meio. Encerramos assim a pergunta 3 e podemos passar ao grupo 3 ou ao grupo 4. Logo, aqui no grupo 4 começamos por integral impróprio, que vamos integrar. Aqui a gente reconhece uma função a primitivar, que é uma primitiva imediata, porque 1 sobre x ao quadrado é derivado de 1 sobre x, com um sinal menos, algures. Temos de ter cuidado, não fazer como eu fiz ontem na sessão de resoluções, em ver onde é que estão as singularidades. Aqui o valor 1 sobre 4π é estritamente positivo. Logo aqui nós não tocamos este problema que há em 0, que é 1 sobre x não estar definido. Logo, só há este integral, ele só é impróprio em mais infinito. E podemos usar a definição do integral impróprio em mais infinito. Ou seja, isto é o grupo 4. E o integral impróprio que se pretende, 1 sobre 4π a mais infinito, ele escreve-se de facto sendo 1 sobre x dx, ele escreve-se de facto como o limite, quando L tende para mais infinito, de 1 sobre 4π L desta função. E já agora vamos por aqui um menos, e vamos por aqui menos 1 sobre x ao quadrado, para já começar a fazer aparecer a primitiva imediata. Logo isto vai ser o limite, quando L tende para mais infinito, de menos a primitiva imediata. Repara que este menos 1 também é bom que apareça, porque vai fazer aparecer aqui menos sen, e menos sen é a derivada de cosseno. Olha, aqui posso tirar, isto é simplesmente a derivada de cosseno de 1 sobre x. Certo? A derivada de cosseno de 1 sobre x vai ser a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado, vezes a derivada de cosseno, que é menos sen em 1 sobre x. Logo os menos cortam. 1 sobre 4π e aqui em L. E quanto é que isto vale? Então em L vale cosseno de 1 sobre L, em A mais infinito isto vai tender para cosseno de 0, ou seja, 1. E em 1 sobre 4π isto é cosseno de 4π, ou seja, 1. Ou seja, isto é 1. Logo o limite vai ser 0. E vai ser 0 mais uma vez. Porquê? Porque esta coisa, ela tende para 0, ela tende para 1 quando ela tende para mais infinito. Logo ficamos com 1 menos 1, que é 0. Logo, isso poderá surpreender um bocadinho, porque então temos aqui um integral que é infinito, mas o resultado dá 0. Bom, é simplesmente porque a função sen ela vai oscilar entre valores positivos e valores negativos. E ao final vai compensar, esses valores vão compensar-se para dar uma área que é nula. Isto é para a pergunta 4A e para a pergunta 4B. Então é daquelas perguntas que tem um bocadinho um trecho que uma pessoa tem que ler e tentar perceber. Admite que o trabalho, realidade, blá 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 blá, por pêndulo, blá blá blá, que tem tipo de comprimento unitário entre os existentes T0 e T1 é dado por blá blá blá. Logo, aqui talvez convém fazer um pequeno desenho. Então o que é que isto tudo quer dizer? Temos aqui um pêndulo
Vamos aqui desenhar aqui um pêndulo. E o pêndulo faz um certo ângulo com eles dizem, θ representa um ângulo com a direção vertical. Eles dizem tudo aqui. Orientada pelo vetor gravidade. O ângulo entre a direção vertical orientada pelo e a haste do pêndulo. Sim. Ou seja, aqui eu fiz a boa orientação da direção vertical ao pêndulo. Justifique-se que se o pêndulo encontrar-se à mesma altura nos instantes T0 e T1, ou seja, à mesma altura nos instantes T0 e T1, quer dizer que o ângulo é o mesmo? Não quer dizer que o ângulo é o mesmo. Quer dizer que há duas possibilidades. Ou θ de T0 é igual a θ de T1. Ou seja, estamos, por exemplo, imaginamos em ambos os tempos. Ou também podemos estar noutra situação, onde eles estão na mesma altura, mas desta vez com essencialmente aqui, estou nesta situação com, vou escrever em vermelho, θ de T0, que é igual a menos θ de T1. Ou, essencialmente temos estas duas situações possíveis para eles estarem à mesma altura e temos que justificar que, nesse caso, o trabalho tem que ser 0. Mas pronto, se vocês olharem aqui, reconhecem, mais uma vez, uma primitiva imediata. E muito parecida com aquela que a gente acabou de ver antes. Ou seja, isto é a derivada de cosseno de θ de t entre T0 e T1. E se eu tiver, aqui não vou justificar muito, mas se eu tiver isto, ou seja, estiver naquela situação onde as alturas são iguais, isto vai dar sempre 0. Num caso como no outro. Porquê? Por causa da paridade do cosseno. Ou seja, a paridade de cosseno par, estas duas situações correspondem aos mesmos valores de cosseno. Quando eu vou fazer a diferença, isto vai dar 0. Pronto. É tudo. Bons estudos. E até à próxima.